robô molde mestre está se reconstruindo. Não importa quão forte os X-Men o golpeiem, a máquina se recusa a morrer. Sim, a máquina se recusa a morrer e sua trajetória tentando sobreviver passa pelo vídeo de hoje aqui do canal Fator X. Mas para isso eu tenho que contar para vocês a história do Super Sentinela, o supremo caçador de mutantes, Nimrod. É logo depois da vinheta aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men, principais personagens, Nimrod, o supremo caçador de mutantes. Como eu disse na abertura antes da nossa vinheta, o terrível, mais terrível inimigo dos X-Men. Porém, uma versão dele, uma versão vinda de um futuro muito popular dos mutantes, já esteve aqui antes da ativação da versão que dando tudo a trabalho aos X-Men nos dias de hoje. E eu vou contar a história dos dois Nimrods hoje. Ainda mais porque essa versão vinda do futuro, a versão de Dias de um Futuro Esquecido, é importante para a continuidade do cânone do molde mestre. O nosso vídeo mais recente aqui da playlist X-Men Principais Personagens. O vídeo de hoje é um elo de ligação de uma trilogia. Começou lá com o molde mestre e vai terminar com o personagem Bastion. Próximo vídeo aqui da playlist X-Men Principais Personagens. Então, eu vou explicar tudinho para você. Mas, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de conhecer sobre personagens, principalmente do universo mutante, já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, nos ajuda, se você gostar de algumas das revistas que eu vou citar aqui, que fazem parte do cânone do Nimrod, compra elas, compra a revista que você gostar, pelo link que está aqui na descrição. Por esse link você ajuda o canal Fator X. Aqui na descrição, se você puder comprar alguma coisa, se você estiver interessado em completar sua coleção, também vão ter as revistas dos mutantes, que não tem a ver com o cânone do molde mestre, do Nimrod, dos personagens que eu estou citando aqui hoje, mas que são as revistas mais recentes lançadas pela Panini, e você adquirindo por esse link, você também ajuda o canal. Agora, se nada estiver faltando na sua coleção, ou se você não se interessar pelas revistas cujas histórias eu vou citar aqui, não tem problema. Você pode fazer uma doação via Pix, através desse QR Code que eu deixo aqui na tela, pode se tornar membro e assistir nossos vídeos de maneira antecipada, ou pode, se você não tiver agora podendo dispor de dinheiro para nos ajudar financeiramente, apoiar aí compartilhando esse vídeo, fazendo um comentário, colocando ele numa playlist pública, mandando para um amigo, colocando em grupos de WhatsApp e de Facebook. Tudo isso ajuda demais. Agora vamos lá para o nosso vídeo de hoje, contar tudo sobre o personagem Nimrod. A saga clássica, em apenas 2 edições, Dias de um Futuro Esquecido, estabeleceu todo um futuro de um universo Marvel alternativo. Rapidamente a gente descobriu que não era o futuro dos mutantes que a gente acompanhava nas revistas mensais dos X-Men. Pena que os próprios mutantes daquele futuro não descobriram isso. Mas um futuro clássico que ia fazer parte do cânone dos mutantes por muito tempo. E depois das tentativas de mudança do seu passado, lá na saga, nessas 2 edições que eu citei para vocês, e que tem vídeo aqui no canal, vou deixar nas telas finais, sobrou aos mutantes que viajaram no tempo, principalmente a Lince Negra, que era que tinha viajado no tempo, sua mente tinha viajado no tempo, lutar contra aquele futuro que não tinha sido alterado, lutar contra as coisas que estavam acontecendo lá. E pior, depois de Dias de um Futuro Esquecido, a maioria dos X-Men daquele futuro havia morrido. A gente vê em Excalibur 66, que aqui no Brasil saiu na revista em formatinho do Wolverine, a revista pequenininha do Wolverine, que essa versão mais velha de Lince Negra foi mais uma missão com Rachel Grey, lá no futuro de Dias de um Futuro Esquecido, na época em que elas viviam, tentar impedir a ativação do Super Sentinela Nimrod, mas chegaram tarde demais. Assim que a Kate percebeu que o Super Sentinela já havia sido ativado, que não tinha jeito de evitar isso e que ele era uma ameaça terrível, ela disse uma palavra código que já tinha sido implantada na mente de Rachel Grey, que ativou um gatilho mental que fez com que Rachel Grey instintivamente ativasse seus poderes e se catapultasse ao passado. De novo, o passado errado, o passado dos X-Men da Terra 66 e não da Terra delas, que elas ainda não tinham constatado o erro. Em seguida a isso, o Super Sentinela Nimrod ativado atacou a Kate Pryde, que ficou lá derrotada e depois foi recolhida pelos criadores do Super Sentinela, e ele próprio se lançou através do contínuo espaço-temporal em busca da foragida Rachel Grey. Ele vai errar seu destino, vai surgir numa terra paralela, com 20 anos de diferença da data que ele estava prevendo ali. Vai encontrar o Forge dos X-Men, mas ele já está aposentado, vivendo com Ororo, e lá eles são casados, têm 2 filhos. E cara, o Nimrod surge, mata a Ororo de cara, usa a filha do casal de refém para obrigar o Forge a ajudar ele a se teleportar para o passado certo, Ele quer voltar e continuar a busca por Rachel Grey. O Forge vai enganar o cara, então ele vai sim fazer os reparos na máquina do tempo do Nimrod, mas ele vai fazer uma pegadinha ali quando o Nimrod finalmente se teletransporta para continuar sua caçada a mutante foragida através do tempo. Ele
ele consegue viajar alguns anos para o passado, inclusive surgir no universo Marvel 66, que é o destino dela, mas não o suficiente para alcançá-la e também chega desativado. O problema é que ele chega, ele surge, se materializa bem numa igreja, onde justamente o William Stryker, aquele pastor inimigo dos X-Men, de outro clássico, Deus ama, o homem mata, justamente na igreja que ele escolheu para tentar fazer ali, de certa maneira, as pazes com Deus e tirar a própria vida. Queria fazer isso porque, em que pese que ele não voltou atrás de todo o seu ódio contra os mutantes, ele nunca tem sucesso contra eles e achou que estava no caminho errado. E aí ele pede um sinal, pouco antes de desferir um tiro contra si mesmo. E surge um ser de luz diante dele. É o Super Sentinela Nimrod, desativado. Esse construto vai ser o sinal para o William Stryker, que vai aproveitar, vai reunir um novo grupo de purificadores e vai extrair informações diretamente do supercomputador que é o cérebro do Sentinela. Em que pese que ele é de um futuro alternativo, não é o futuro do universo Marvel 66, muitos desses eventos coincidem. Um deles é o próprio dia M, o dia em que a Feiticeira Escarlate chega de mutantes. Com essas informações, o William Stryker vai promover uma série de ataques no momento em que os mutantes estão mais vulneráveis. E o seu principal alvo vai ser a nova geração de mutantes. Esses alunos do Instituto Xavier vão lutar então contra o William Stryker várias vezes, ele sempre usando a tecnologia do Nimrod e os conhecimentos do Nimrod, só que durante todo esse tempo o próprio Super Sentinela estava se reconstruindo. Ele acaba por se libertar dos purificadores. Ele novamente procura o Forge, conta tudo o que aconteceu da outra vez, é assim inclusive que a gente sabe que tudo isso aconteceu antes, ameaça o Forge novamente, o Forge novamente usa de um artifício, faz o Nimrod trocar por um novo corpo que ele estava criando ali, só que o corpo é meio que uma prisão para o Nimrod. Os novos X-Men, os alunos da Mansão X na época, vêm para lutar contra o Nimrod, que ao fugir dos purificadores é uma grande ameaça para a mutandade. Então eles vão lá, vão lutar contra ele dentro do ninho da águia, a casa do Forge. Isso vai fazer com que o Nimrod volte para o seu corpo, né? Ele vai conseguir escapar ali da prisão do Forge, e no finalzinho do confronto ele vai conseguir ativar a máquina do tempo e aí sim partir na direção mais próxima da correta direção onde está Rachel Grey, que é mais ainda no passado na história dos mutantes. Lá no passado, os X-Men estavam enfrentando Kulangat, feiticeiro da época do Conan, que, derrotado pelo Bárbaro, ficou preso numa filocteria, numa espécie de item mágico que guardava sua consciência, e que, libertado no presente, transformou toda Nova York numa Nova York da era iboriana, com ele no controle de Nova York. Inclusive, os personagens, mesmo aqueles que tinham superpoderes, se adaptaram e adaptaram suas memórias à nova realidade, mas um grupo de insurgentes, formado principalmente pelo Homem-Aranha, os X-Men e os Vingadores, continuou lutando contra o Kulangat e recebeu ajuda também da Bruxa Selene, que era membro do Clube do Inferno e que não teve suas memórias alteradas porque é da época do Kulangat. O Kulangat acabou sendo derrotado pelo esforço conjunto da vilã com os super-heróis, mas muitas baixas ocorreram ali nesse confronto final. E aí, derrotado o Kulangat, o Doutor Estranho também fez parte desse esforço de guerra e ele falou, olha, a gente pode desfazer as últimas horas nas quais o Kulangat assumiu o controle de Nova York, a gente pode impedir que ele seja libertado do item mágico onde ele prendeu sua consciência, mas isso vai alterar o passado. E a gente não sabe o que alterar o tempo pode atrair do fluxo cronológico. Eles decidem correr o risco, afinal nada podia ser pior do que o Kulangat havia feito com Nova York e com os amigos dos X-Men. E assim o Doutor Estranho realiza o feitiço. E no lugar onde antes o Kulangat ia se manifestar, isso é impedido, isso não acontece, ele não sai do item mágico. Mas surge o Super Sentinela Nimrod, que estava perdido no tempo. Ele impede o assalto a um homem, um humano normal, que estava ali na plataforma, que inclusive ia ser o responsável acidentalmente, né? Ele ia ser assaltado pelo cara, e isso ia libertar o Kulangat, que ele estava com o item mágico que tinha a consciência do Kulangat, então ele vai ser salvo pelo Nimrod. A gente vai ver depois que ele foi, inclusive, hospedado pelo Nimrod na sua casa, ele passa a viver com o Nimrod como parte da sua família, esse cara que foi salvo por ele. E o Nimrod adota uma forma humana, mas o cara sabe que ele tem poderes, que ele é ali mecânico, né? É legal que o cara não trata ele com a discriminação que o Nimrod trata os mutantes. E o Nimrod vai ali, durante um tempo, agindo meio como um justiceiro, matando criminosos em Nova York, mas sempre tentando rastrear Rachel Grey, sempre tentando rastrear os mutantes. É assim, inclusive, que o Nimrod vai detectar a presença do Ken Marco, o fanático, quando ele volta a Nova York. Os X-Men, inclusive, veem na TV que ele está lá de volta. Mas ele, sem uniforme, como Nova York é cheio de super seres, ele consegue ir a um banco, a paisana, normal. Ele, inclusive, cumprimenta o guarda que está evacuando o centro porque chegou a notícia de que o fanático está na cidade. Mesmo assim, ele vai com a sua identidade civil ao banco
e está imune, ninguém vai tentar prender ele porque ninguém conhece sua identidade civil naquele momento. Exceto o Nimrod, que tem informações do futuro, então ele vai chegar, vai começar a atacar o cara no meio do banco. Não quer saber dos riscos que isso oferece às pessoas que estão no banco, o banco vai ser demolido pela luta dos dois. O Fanático também não é um cara muito famoso em se preocupar com a destruição que ele causa nos confrontos. E os X-Men que já estavam rastreando o Fanático assim que viram o jornal, já estavam chegando lá. E aí eles vão acabar tendo que lutar contra o Nimrod, que está causando o maior nível de destruição, ameaçando o maior número de vidas. Eles vão ter bastante dificuldade, mas o Nimrod já tinha apanhado um pouco do Fanático, em que parece que ele estava ganhando do cara. E os X-Men vão acabar conseguindo derrotar o Nimrod, que depois de levar uma surra da vampira que absorveu poderes de vários dos X-Men para lutar contra ele vai se teletransportar para se recuperar em outro lugar. Em seguida a isso, Nimrod vai entrar de novo na vida dos mutantes, justamente quando eles estão tentando encontrar Rachel Grey. Rachel Grey, depois de uma tentativa malfadada de executar Selene, membro do Clube do Inferno e também mutante, malfadada porque ela foi detida por Wolverine, ferida, ela foge pelo Central Park. Os X-Men vão tentar resgatá-la após discutir com o Wolverine, que vai ajudar a encontrá-la mesmo assim. E o Clube do Inferno também vai procurar a moça, mas com objetivos opostos aos dos X-Men, né? No caso, eles querem vingança pela tentativa de assassinato. O Nimrod, rastreando mutantes, encontra a Rachel Grey no meio do Central Park, então ele se dirige para lá em busca dela, para encontrar tanto o Clube do Inferno quanto o X-Men. Vai atacar as duas equipes que vão inclusive unir forças contra ele e, ao final, Nimrod vai ser derrotado. Uma combinação dos poderes de Harry Leland, que vai aumentar a densidade de Sebastian Shaw, que já havia sido arremessado praticamente até o espaço pelo próprio Nimrod, com mais os poderes que Vampira conseguiu absorver de seus colegas e a própria força bruta de Colossus depois do impacto que Nimrod sofre com a queda de Shaw. Inclusive, o uso extensivo dos seus poderes por parte de Harry Leland vai provocar um infarto que vai matá-lo. Mas Nimrod vai ser aparentemente destruído. Wolverine está lá para finalizar o robô quando acontece uma explosão. E o próprio Wolverine indaga: morte ou teleporte? A resposta é teleporte. E várias edições depois, na revista Uncanny X-Men, a gente vai ver que Nimrod continua agindo como um justiceiro, mas também trabalhando na construção junto com seu amigo, aquele homem que o hospedou. E é justamente nesse trabalho que ele vai encontrar o módulo cerebral de molde mestre. E aí, o nosso vídeo de hoje se encontra com o vídeo passado. Por quê? Porque no módulo cerebral de molde mestre está toda a consciência do robô, que, como eu disse na abertura, se recusava a morrer, e se transferiu para aquele sistema mais avançado, Nimrod, dominou o Nimrod, inclusive incorporando suas habilidades transmorfas para mudar aquele corpo para se parecer mais com o corpo de molde mestre. Ele vai então lutar contra os X-Men e vai acabar junto com o Vampira atravessando o Portal do Destino. Esse Nimrod, dominado por molde mestre, só vai voltar a aparecer no próximo vídeo. Posteriormente, um fragmento da tecnologia do Nimrod que atravessou o Portal do Destino foi encontrado por uma grande corporação de tecnologia privada. Essa empresa fez engenharia reversa naquele pedaço de placa, de placa-mãe, conseguiu criar um novo construto, um novo robô, uma inteligência artificial que nada tinha a ver com caçar mutantes. Nessa época, Cable já havia fundado sua X-Force com os membros remanescentes dos Novos Mutantes e estava investigando justamente o paradeiro dessa tecnologia, entre várias outras coisas e várias outras missões que ele dava à sua X-Force. E ele localizou então esse pedaço da placa-mãe do Nimrod em poder dessa empresa privada e chegou lá no exato momento em que o robô se ativou e voltou àquela que seria sua programação original. Houve uma luta entre a X-Force e esse novo Nimrod, e os cientistas também ajudaram a X-Force, porque eles não planejavam criar uma máquina assassina de mutantes. Mas o Cable rapidamente entendeu qual era o objetivo do robô. O robô estava tentando poupar vidas humanas, iniciando seu ataque aos mutantes mais cedo do que a unidade Nimrod original, aquela que viajou do futuro de Dias de um Futuro Esquecido, né? A unidade Nimrod, da qual foi tirada a tecnologia para produzir esse, antes dela fazer o extermínio dos mutantes, porque isso tinha causado a morte de muitos humanos. Então, mais cedo, mais eficiência nos cálculos iniciais do robô. Mas a verdade é que o Cable para de lutar com a criatura e faz ela ver o que na verdade vai acontecer se ela fizer isso. Ela refaz seus cálculos, levando em conta os mutantes que tem na Terra, o atual desenvolvimento da sociedade, a falta de outros sentinelas, e chega à conclusão que ela causaria muito mais mortes, antecipando o ataque aos mutantes. Chegando a essa conclusão, e com a diretriz máxima de proteger a humanidade, essa unidade de Nimrod simplesmente se desliga.
placa-mãe é retirada pelos cientistas e entregue a Cable, que usa o pouco de telepatia que ele é capaz de manusear, que ele é capaz de controlar ali dos seus poderes, para apagar os conhecimentos que aqueles cientistas têm, para que eles não voltem a, mesmo que obrigados, reconstruir um Super Sentinela. E a X-Force parte com a placa-mãe dali, eliminando esse último vestígio do Nimrod vindo de dias de futuro esquecido. A Era Krakoana. Anos atrás, quando Moira se encontrou com o Professor X pela primeira vez, ela permitiu que ele visse em sua mente os vários futuros que ela já havia vivido e dos quais sua mente já havia regressado para aquele corpo. Na maioria desses futuros, a morte dos mutantes foi decretada pela ativação de um único sentinela, o Super Sentinela Nimrod. E isso deveria ser evitado a todo custo. No presente, na Era Krakoana, o simples fato de Krakoa ser anunciada, o Professor X fazer seu anúncio mental a toda a comunidade global de que existia um país dos mutantes, ativou uma série de protocolos secretos e vários agentes de várias organizações deixaram seus postos, roubaram tecnologia, roubaram ativos e formaram uma organização que estava dormente até então, a Orcs, uma organização completamente antimutante. Essa organização já estreou criando um molde-mãe, um conceito que não existia antes. Um grande sentinela criador de moldes mestres, que esses sim criariam vários e vários sentinelas. Tremendo salto na escala de criação de sentinelas. Os X-Men tiveram essas informações do que a Orcs planejava, graças a uma missão de Mística e de sua Irmandade de Mutantes no início da Era Krakoana. Essas informações, nas mãos do Professor X, foram combinadas com as informações nas memórias de Moira, de suas vidas passadas, das outras vezes que os mutantes foram derrotados. Se chegou à conclusão de que um molde-mãe como esse poderia gerar o Super Sentinela Nimrod. Assim, uma missão dos X-Men foi decretada para destruir o molde-mãe. Os X-Men fizeram isso ao custo de muitas vidas. Para nossa sorte, os protocolos de ressurreição já existiam e eles puderam ser trazidos de volta depois, mas inclusive os protocolos estavam num estágio experimental quando essa missão foi decretada. Mas o molde-mãe foi destruído. Só que não foram só X-Men que perderam suas vidas naquele dia. O marido da doutora Alia McGregor, um outro cientista, decidiu explodir a si mesmo para destruir o Pássaro Negro dos X-Men. O Pássaro Negro adaptado para viagens no espaço que tinha acoplado na base da Orcs, em órbita do Sol. Isso inclusive vitimou alguns X-Men logo de cara, assim que eles chegaram para invadir a Orcs. Os X-Men conseguiram destruir o molde-mãe, todos eles morreram e todos eles passaram pelos protocolos de ressurreição. Posteriormente, a gente ficou sabendo que a Mística, pouco antes de morrer, tinha cumprido uma missão diferente, que era plantar um portal krakoano no meio de um jardim da Orcs, lá em órbita do Sol. E assim, ela poderia retornar a Orcs para espioná-los eventualmente. Ela fez isso e descobriu que a doutora Alia McGregor tinha um backup da mente de seu marido e estava construindo um corpo robótico para ele. Só que esse não era qualquer corpo robótico. A conclusão é que, tentando impedir a ascensão, a ativação de Nimrod, os X-Men acabaram causando isso, porque o corpo do Super Sentinela estava sendo desenvolvido para servir de corpo para o esposo da doutora Alia McGregor. Mística então recebe a missão de destruir o construto antes que ele seja ativado. Vai tentar elaborar uma forma para fazer isso em segurança. Muito difícil chegar ao próprio robô dentro da Orcs. Ela consegue fazer isso como metamorfa, mas depois teria que ter uma arma muito potente para destruí-lo. Ela finalmente vai conseguir essa arma com Forge, vai tentar um último atentado. Tudo isso em troca de Xavier e Magneto adiantarem os protocolos de ressurreição e trazerem Sina de volta, a esposa de Mística. Só que eles estavam enganando ela nessa época e eu já contei essa história aqui no canal. Tá lá no nosso vídeo sobre Inferno 2021. Bom, o que acontece é que Mística então volta para essa última missão. Ela chega a ser bem sucedida em plantar uma bomba dentro da Orcs, mas ela é revelada. O Nimrod a detecta assim que ele é ativado. Ele inicialmente é ativado com um backup da mente do marido da doutora Alia McGregor. Ele não é um Nimrod ainda, ele é um robô com o mesmo corpo que vai ser o Nimrod, mas com as memórias de um ser humano, com sentimentos. Só que com a bomba ativada, ele pega e tem que se dividir. Ele tem que se dividir muito rapidamente, ele tem que deter a Mística antes que ela fuja ou faça mais estragos, ative outra bomba, algo assim. E precisa impedir a detonação da bomba que vai destruir toda a base da Orcs. Assim ele se sacrifica novamente, porque ele divide o corpo, uma habilidade do Nimrod, que ele é feito com nanotecnologia. Só que o backup da mente dele mal assentou em seus circuitos. E
é justamente a parte do corpo que tem todo o backup que decide se sacrificar para salvar a esposa. É o Nimrod com toda a memória do marido da doutora Alia McGregor que vai pegar a bomba, se atirar no vácuo e se explodir. E a cópia feita de última hora para perseguir Mística só tem a mente computadorizada. Essa vai ser bem sucedida também, vai derrotar Mística, vai jogá-la moribunda através do portal Krakoano, de volta para ser encontrada por Magneto e pelo Professor X. Ela vai morrer em Krakoa, então eles vão poder obter dos protocolos de ressurreição dela a informação de que o Nimrod foi mesmo ativado. E o Nimrod que sobreviveu é um Nimrod que não tem nenhum traço humano. Isso é importante porque posteriormente, em Inferno 2021, a gente vai descobrir que ele e a Sentinela Ômega, que já fazia parte da Orcs, não tem nenhum interesse em ajudar os humanos a derrotar os mutantes. Eles estão aqui para construir a supremacia das máquinas, a qual a maior ameaça são os mutantes. Então, nesse momento, eles ajudam os humanos, mas prontos para traí-los em algum momento futuro. Inclusive, em Inferno 2021, eles já matam vários humanos da Orcs, sabendo que ninguém vai saber que eles fizeram isso, porque eles estão só eles, aqueles humanos e os mutantes numa base. E aí, depois vão lutar contra os mutantes, vão matá-los, né, o Professor X e o Magneto novamente, e ninguém vai ficar sabendo, porque eles vão passar pelos protocolos de ressurreição sem as memórias desse último confronto com o Nimrod. Então eles não sabem que o Nimrod, na verdade, quer que as máquinas triunfem. Finalizando, Nimrod também foi, essa mesma versão do Nimrod, um dos responsáveis pelo ataque ao último Hellfire Gala, que saiu agora em X-Men 71, da Panini aqui no Brasil. Ele inclusive lutou corpo a corpo com o Fanático e matou vários dos X-Men eleitos apenas ao aterrissar no Hellfire Gala. Ele faz parte da atual cúpula de controle da Orcs, junto com outros personagens como o Dr. Estase, MODOK, a própria Moira McTarget, na atual versão dela robótica, e está ali com o interesse único de garantir a supremacia das máquinas, junto com Karima Chapandar, a Sentinela Ômega, mas isso não é conhecido dos seus companheiros antimutantes. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.